Então, pessoal, vamos para o primeiro exercício que nós temos sobre conversão de unidades. Esses exercícios que eu coloquei ali no 1, né, vocês já tinham lá na lista completa sobre conversão. Então, eu selecionei somente alguns para demonstrar para vocês, né, como que vocês fazem essa conversão, tá? Alguns deles são conversões bastante simples que vocês poderiam fazer, provavelmente como vocês já faziam, por regra de 3, tá? Mas eu vou colocar todos eles conforme a regra da cadeia, que eu mostrei para vocês em aula, justamente para vocês poderem treinar a utilização dessa regra da cadeia desde unidades mais simples, tá? Então, começando aqui pelo exercício 1, a letra A. Então, ali na letra A, vocês têm a conversão de 453.082 metros, né, para a unidade que vocês querem, que é quilômetro, ok? A primeira coisa que vocês precisam é definir, por exemplo, que tipo de grandeza física vocês estão convertendo. Então, nesse caso aqui, vejam que metro e quilômetro nós sabemos que são unidades de comprimento, tá? Então, se vocês pegarem a tabelinha aqui de vocês, né? Vocês vão pegar ela aqui e vocês vão achar que tipo de dimensão que é. Nesse caso, dimensão comprimento, tá? Metro para quilômetro a gente sabe bem certinho, né, qual é o fator de conversão que a gente utiliza, mas só para vocês irem pegando aqui a tabela, tá? Então, aqui na tabela, ela diz aqui o seguinte, ó, que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, né? Então, essa é a relação que nós vamos utilizar. Então, que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros, ok? Bom, depois de eu selecionar quais são as relações que eu preciso, eu vou fazer a elaboração da tabela, certo? Vocês vão fazer o seguinte, tá? Coloquem a unidade que vocês estão convertendo, né? E aí vocês vão justamente fazer uma tabelinha, tá? No nosso caso aqui, a gente precisa somente de uma coluna adicional, porque nós temos somente uma relação para ser convertida, então fica bem fácil, né? No caso aqui, vocês têm 453, né, 1.082 metros e a relação quilômetro para metro. A unidade que vocês gostariam de cancelar, por exemplo, que é o metro, vocês sempre vão colocar na linha oposta para que vocês possam cancelar, digamos, essa unidade, né? Então, se o metro está aqui, nós vamos pegar os 1.000 metros da relação e colocar no denominador. Esses 1.000 metros equivalem a 1 quilômetro. Coloco aqui em cima. E fecho a minha tabelinha, tá? Então, vejam só, o que eu vou fazer? Metro no numerador, eu posso cancelar com o metro no denominador, né? A única unidade que vai sobrar é o quilômetro, que é justamente o que eu gostaria. Depois de fazer essa análise, eu vou fazer o quê? A parte matemática. Então, eu vou pegar os 453.000 e tanto aqui e dividir por 1.000, né? Aí, vocês pegam a calculadora, a gente nem precisa de calculadora para isso, mas só para demonstrar aqui, né? E divido por 1.000, né? Fica 453,82. Aí, eu coloco aqui. 453,082 unidade quilômetro, que foi a que sobrou, ok? Então, essa seria a letra A. Vamos agora para a letra B. Como que funciona, tá? Letra B. O que ela pede? Que você converta 340 agora centímetros para o fit,
né? Ou pé, ok? Posso chamar de pé também, dependendo ali da tabela que vocês tiverem. Mais uma vez, vocês podem não saber que feet é comprimento, né? Mas, obviamente, vocês sabem que centímetro é uma unidade de comprimento. Então, vocês vêm aqui na tabela, acham de novo a dimensão comprimento, né? E vejam que, como nós aprendemos, o centímetro, ele está mais relacionado lá ao Sistema Internacional de Unidades, mas o feet, ele é do sistema inglês. Então, aqui na tabela de vocês, nessa segunda coluna, vocês têm as conversões de unidades para esse sistema, que é o sistema inglês, tá? Então, acompanhando aqui no comprimento, vocês vão ter várias relações, né? Que 1 metro é tantas polegadas, tantos pés e assim vai. E a gente tenta achar alguma que converta, por exemplo, para centímetros. Vejam que não tem nenhuma que converte diretamente de centímetro para pé, né? Então, o que a gente vai ter que fazer é utilizar duas relações ao mesmo tempo, né? Nós vamos ter que, por exemplo, a gente poderia pegar essa primeira, que diz que 1 metro equivale aqui, ó, a 3,2808 pés, e depois a gente converte metro para centímetro, que aí é bem fácil, tá? Então, vejam que nesse segundo exemplo, a gente já vai precisar de duas relações, tá? Então, a primeira relação que eu comentei ali com vocês é que 1 metro, ele equivale a 3,2808 feet, que é pé, né? Vou botar aqui até vocês aprenderem, que é o pé. E aí a gente já sabe, né? Mas também estaria ali na tabela que 1 metro, ele tem 100 centímetros, né? Então, agora, como nós vamos ter duas relações, a gente vai ter que fazer duas colunas adicionais na nossa tabelinha de conversão, tá? Então, vamos lá. 340 centímetros, fecha minha tabela. Primeira relação, tá? Digamos que seja essa para cancelar o centímetro. Centímetro no numerador, coloco ele no denominador. Então, 100 centímetros, esses 100 centímetros para cima equivalem a 1 metro, ok? Fecha minha coluna. Agora, a minha próxima conversão. Posso fazer de uma por uma, tá? Não tem problema. Então, eu já corto aqui o centímetro para mim saber que sobrou somente o metro. Agora, a segunda, ela diz que 1 metro é tantos feet. Metro no numerador, coloco no denominador 1 metro, né? Equivalem a 3,2808 feet. Feche minha tabela, igual, tá? Tudo isso vocês podem fazer de uma por uma, ou se vocês quiserem colocar todas ao mesmo tempo, a gente também pode fazer. Vejam que aqui ficou um pouco mais complicado, a gente não tem somente uma divisão. O que nós vamos ter aqui matematicamente, né? Nós vamos ter o 340 multiplicando todo mundo que está no numerador, esse resultado dividido por todo mundo que está no denominador, tá? Então, nesse caso, nós temos 340 vezes 1, né? Que fica o 340, vezes ainda 3,2808. O resultado disso, a gente divide pelo que está embaixo, né? No caso, as multiplicações de todo mundo que está embaixo, tá? Eu vou colocar mais detalhado aqui para vocês nessa primeira. Então, 340 vezes 1 vezes 3,2808, tudo dividido por 100, como se fosse, né, vezes 1. Então, se tivessem outros números aqui, eu ia fazendo vezes, né, até terminar, tá? Pego aqui a minha calculadora, né, 340 vezes 3,2808. Isso dá aqui 1.115,47,2, tá? Esse valor eu divido por 100, igual 11
1,15. Certo? Vamos usar duas casas depois da vírgula, ok? Aqui, como a terceira casa é um 4, eu não vou fazer o arredondamento para 6, né? Ok? E aí, eu verifico qual foi a unidade que sobrou, né? Então, aqui eu cancelei os centímetros, os metros, sobrou o feet. É exatamente isso que eu queria? Sim. Então, ok. Certo? Vamos para a próxima. Que eu tô me confundindo nas cores, né? Mas isso vocês não dê bola. Letra C, né? Na letra C, ela diz o seguinte, que eu quero converter 372 metros quadrados para milímetros quadrados. Bom, aí eu vou ter que pensar. Essa unidade, né? Metro quadrado, ela equivale a que tipo de dimensão? Metro nós sabemos que é um comprimento. Quando eu elevo um comprimento ao quadrado, eu estou falando, né, de uma área. Ok? Então, eu posso tanto verificar na minha tabela se existe aqui a dimensão área, nesse caso ela existe, tá? E se tem uma relação direta metro quadrado, milímetro quadrado. Então, se vocês observarem na primeira linha, eu tenho que 1 metro quadrado é tantos aqui centímetros quadrados e 10 na 6 milímetros quadrados. Então, eu poderia utilizar diretamente essa relação aí, tá? Anoto aqui. Ficou meio confuso um pouco aqui. 1 metro quadrado equivale a 10 na 6 milímetros quadrados. Eu vou ensinar vocês de duas formas nesse caso, tá? Vou ensinar vocês pegando assim direto da tabela e vou ensinar um método caso vocês não tenham disponível direto esse valor de conversão de área, ok? Bom, anotamos qual é a relação que nós precisamos, a gente sabe que é só uma, então 372 metros quadrados, faço a minha tabelinha, metro quadrado em cima, pego e coloco no denominador. 1 metro quadrado equivale a 10 na 6 milímetros quadrados. Fecho minha tabela que só tem uma, né? Faço os meus cancelamentos de unidade. Metro quadrado no numerador cancela com metro quadrado no denominador. Ok? Então, eu preciso fazer o quê? O 372 vezes o 10 na 6. Dividido por 1, que eu não preciso fazer, né? Então, ficaria o quê? 372 vezes o 10 na 6 milímetros quadrados, tá? Posso estar fazendo esse valor numa notação científica correta, por exemplo, né? Quando a gente utiliza a notação científica, nós vamos deixar sempre a vírgula aqui somente após o primeiro número, né? Então, nesse caso da notação científica, eu faria 3,72 vezes 10. E aí, eu verifico, por exemplo, quantas casas eu tive que deslocar, tanto para a direita quanto para a esquerda, para saber o número certinho que vai aqui, né? Vejam só, eu estou trabalhando com o número 6, que é um número positivo, significa que o valor dessa dimensão é muito grande. E eu tenho 372 dessa dimensão, ou seja, um valor maior ainda, tá? Então, por aí vocês já sabem que esse expoente ele deve ser grande, né? Ou seja, nesse caso ele vai ter que ser maior do que 6. Quanto maior? 1, 2 casas, tá? Então, ficaria na 8, ok? Milímetros quadrados, tá? Caso vocês não tenham por exemplo, esse discernimento, né, de saber um pouco se o valor é maior ou menor, enfim, né, se vai aumentar ou diminuir o expoente, existe sempre aquela regrinha, né, que se eu desloco, né, deslocar
a vírgula para a esquerda, aumento o meu expoente, né? E se eu deslocar para a direita, né? Se eu preciso deslocar para a direita, eu diminuo o meu expoente, ok? Então, é só a gente pensar assim, um número grande, obviamente, esse valor aqui do expoente vai ser provavelmente positivo, né? E sempre eu vou elevando. Caso o número seja muito pequeno, né? Esse expoente vai ser negativo, ok? Então, esse é o primeiro método que eu ia ensinar vocês nessa questão da área. Existe um segundo método que é importante vocês também terem à mão, porque às vezes é necessário, tá? Como que seria esse método? Seria vocês utilizarem a relação somente de comprimento. Como que eu digo isso? Como nesse caso a área, ela é, na verdade, uma dimensão de comprimento ao quadrado, a gente pode simplesmente utilizar a relação de comprimento. A relação de comprimento, ela diz, né, que 1 metro tem 1000 milímetros, tá? Então, eu vou utilizar essa relaçãozinha aqui para converter. Como é que eu vou fazer isso, tá? Vou pegar os meus 372 metros quadrados, faço a minha tabelinha. Olha só, metro no numerador, coloco aqui no denominador. 1 metro equivale a 1000 milímetros, né? Quando eu for cancelar, obviamente, né, vocês veem pelo expoente que ainda não está completo. Então, eu preciso dessa unidade de metro e de milímetro elevado ao quadrado para mim poder cancelar. Então, eu faço o quê? Todo mundo eu elevo ao quadrado. Todo mundo. Isso é uma regra matemática, né? Tá? Então, como é que ficaria isso? Ficaria como 372 vezes quanto? 1000 ao quadrado, certo? E 1 ao quadrado é o próprio 1. Quando vocês pegarem e fizerem o 1000 ao quadrado, vocês vão ter o próprio lá 10 na 6, tá? É assim que a gente iria obter o valor, mesmo o valor de antes, tá? Então, o que eu quero demonstrar com isso, né? É caso vocês precisem, por exemplo, de uma unidade que não tem, né, o valor do expoente, que vocês podem pegar essa relação e elevar ao expoente que vocês precisam. Mas lembrando que vocês têm que elevar tanto o número quanto a unidade, né? Então, aqui, se era 1000 ao quadrado, eu também coloco milímetro quadrado. Nesse caso, 1 ao quadrado, metro quadrado, ok? Vamos agora para a próxima letra, tá? Eu vou mudar aqui de folha.